bom sábado. A Escola Sabatina deseja a todos os presentes, a todos os irmãos, amigos e visitas que estejam entre nós, que realmente possam ter um sábado muito feliz. Leitura da Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 135. Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Então, desta forma, alegres, vamos cantar o hino número 453, Amor no Lar. Oh
querido Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado em primeiro lugar porque nos trazes aqui, Senhor. Nos trazes aqui para te louvar, para te agradecer. E acima de tudo, Senhor, nos trazes aqui, Senhor, para reconhecer, Senhor, o teu valor na nossa vida. Queremos te prestar aqui o nosso culto, Senhor, nesta manhã. Apesar das nossas limitações, apesar das nossas dificuldades. E apesar, Senhor, que todos nós temos os nossos problemas e mesmo assim Tu nos chamas a cada dia e não desistes de nós. Obrigado por tudo, Senhor. Queríamos te pedir uma bênção muito especial para este sábado. Que Tu também possas não só estar aqui, mas também com todos aqueles que se dirigem para cá. E com aqueles, Senhor, que estejam menos fortes na sua fé e com menos vontade de vir à Tua casa, que Tu possas ser com eles e que os possas fortalecer, como fazes connosco, Senhor. Tudo nós te queremos pedir e agradecer, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, irmãos. Vocês sabiam que a dimensão e o conhecimento de tempo que nós temos se resume a essa terra? Porque no céu não vai ser a mesma forma que temos de tempo, bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós sabemos que nem noite haverá ali. Então, o bom dia, boa tarde, boa noite será algo que vai ficar no passado. Mas o feliz sábado, não. De um sábado a outro sábado, nós vamos nos reunir para adorar o Senhor. Então, o cumprimento, o feliz sábado, é um cumprimento eterno. Tá ok? Lembre-se disso. E sempre quando estiver com seus irmãos, cumprimentem quando chegar à igreja com um feliz sábado. Pastor Bulhon, no primeiro capítulo do livro Conhecer Jesus é Tudo, muitas pessoas conhecem esse livro. Foi um dos primeiros livros que eu li há muitos anos atrás. Ele conta uma experiência interessante que me fez refletir muito. Eu falava com Deus, Senhor, mas o que quer que o Senhor fale? Que eu fale nos 5 minutos na escola sabatina no sábado. Então eu lia tantos textos, o Espírito Santo impressiona o nosso coração com algumas coisas, mas a gente ainda não sente que é isso. Mas quando eu peguei esse livro e comecei a folhear alguns capítulos, e eu falei, olha, eu acho que é isso que Jesus quer que eu fale, e eu acredito que seja isso que Jesus quer que nós pensemos e tenhamos no nosso coração. Então, no primeiro capítulo, o pastor Bulhon conta a história de uma senhora que chegou nele e falou assim, pastor, eu já estou casada há quase 60 anos. E pode perguntar para o meu esposo, eu sempre fui uma esposa perfeita. Eu sempre fiz tudo muito direitinho para ele, sempre o servi muito bem. Mas olha, eu nunca fui feliz. Aí o pastor falou, mas por quê? Por que então que você se casou com ele, já que nunca foi feliz? Ela disse, olha, e começou a chorar. Naquela altura, eram os pais que arranjavam o marido para os filhos. Então, certa vez, o meu pai chegou em mim e disse, olha, vai se casar com o filho do meu compadre. Então, durante 2 meses, fizeram um enxoval, arranjaram tudo para a festa. E 2 dias antes do casamento, eu o conheci. Mas eu nunca gostei dele e nunca consegui gostar. Me casei porque eu tinha que obedecer. Fui uma esposa perfeita, mas nunca fui feliz. E aí ele convida a gente a refletir fazendo algumas perguntas. Como ser feliz ao lado de alguém que não se ama? O batismo é uma espécie de casamento com Cristo. Muitos cristãos talvez pudessem dizer, Senhor, estou na igreja batizado há 5, há 10 ou há 15 anos. Nesse tempo todo, de alguma maneira, eu cumpri o que a igreja pede, mas nunca fui feliz. Por quê? Porque não é possível ser feliz ao lado de alguém que não se ama. Conviver ao lado de alguém que se ama já é uma tarefa difícil. Imagine quando não há amor. Nunca poderemos ser felizes estando na igreja porque nascemos nela, ou através da pressão social, religiosa ou familiar. A motivação só tem algum sentido quando se trata do amor por Cristo.
Sabe qual que é o drama, o maior drama e desafio da vida espiritual? Sabe que é porque que nós não somos felizes na igreja? Por falta de amor por Cristo. Estamos na igreja porque gostamos dela, a sua doutrina nos convenceu, o pastor fez um apelo irrecusável. Estamos na igreja porque os nossos pais querem, ou então para agradar os filhos ou a esposa, ou simplesmente porque todo ser humano tem que ter uma religião, mas não porque amamos a Jesus a ponto de dizer: eu não consigo viver sem ti. Que nessa manhã, a nossa motivação de estar aqui na igreja, a nossa motivação de ter um dia se batizado, seja por amor que constrangeu o meu e o seu coração quando nós conhecemos o sacrifício de Jesus. Nada vai nos ajudar a chegar até o fim, a perseverar até o fim, a não ser o amor por Jesus. Se ainda não sentimos esse amor de dizer à ponta assim: eu não sei viver sem ti, peçamos a Jesus que Ele nos ajude. Porque quando o amor dele transforma e enche o nosso coração, nós amamos aos outros e nós conseguimos ter relacionamentos saudáveis, das quais nós temos aprendido durante esse trimestre, né, na escola sabatina. Esse é o meu desejo e a minha oração para cada um de nós. Vamos agora passar aos momentos da escola sabatina. Pedíamos a todos os dinamizadores que pudessem fazer as chamadas. Pedíamos também, por favor, que falassem só para a vossa classe, porque há pessoas que não se conseguem concentrar, que por vezes existe aqui algum barulho um bocado em excesso. Também queria lembrar que temos lá atrás, no quartinho do pastor, para as nossas visitas, e o horário de términos será por volta das 11 menos um quarto. Tá bem? Boa lição. Cumprimentamos a todos e saudamos aqueles que nos assistem neste estudo da Bíblia. O meu nome é Jorge Silva, estou acompanhado da Estela Silva e neste trimestre nós temos estado a estudar acerca do Provérbios. Esta semana estudamos sobre os capítulos 17, 18 e 19 e aprendemos importantes conselhos sobre como lidar com conflitos, a nossa atitude para com o pecado e o poder das palavras. Antes, porém, de o fazermos, vamos pedir a intervenção e a presença do Espírito Santo entre nós para nos iluminar, a nós que aqui vamos recapitular e apresentar este estudo, mas a todos os que nos assistem para que também possam ser iluminados pelo Espírito Santo. Vamos então orar. Nosso bom Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que derramas sobre nós. Nós te agradecemos, Senhor, pela preciosa bênção de termos a Bíblia, este guia, este estudo, para a nossa vida. Nós oramos, Senhor, que nos ilumines pela presença do Teu Santo Espírito, assim como a todos aqueles que nos assistem, para compreendermos os conselhos de vida que Tu nos deixaste através de Provérbios. Ajuda-nos e acompanha-nos, Senhor. Suplicamos também
o perdão dos nossos pecados pelos Mestres Jesus. Amém. Eu gostava de introduzir então este estudo que estamos a fazer sobre alguns capítulos do livro de Provérbios com uma ilustração. Como tu disseste, há um dos tópicos que nós estudamos esta semana que é acerca do poder das palavras. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas a ilustração que eu tenho para apresentar agora no início fala mesmo sobre isso. Eu lembrei-me de uma história que li e é uma história de um sultão. E esse sultão, ele tinha tido um sonho. O sonho dele era que ele tinha perdido todos os seus dentes. Ele ficou muito intrigado com aquela história e resolveu chamar um dos sábios do seu palácio para lhe explicar o significado daquele sonho. E quando este sábio chegou, ele ouviu o sonho que o sultão lhe contou e ele disse: olha, isso é uma grande desgraça, Sua Majestade, porque cada dente caído representa a perda de um parente da Vossa Majestade. O sultão ficou indignadíssimo com aquilo, ficou enraivecido até, e mandou que os soldados dessem 20 açoites àquele sábio. Entretanto, mandou chamar um outro sábio. E esse veio, ele novamente contou-lhe o sonho, exatamente o mesmo sonho, e então este sábio disse-lhe o seguinte: Sua Majestade, grande felicidade vos está reservada. O sonho significa que haveis de sobreviver a todos os vossos parentes. O rosto do sultão ficou iluminado, ficou felicíssimo com aquela notícia e disse aos seus empregados: deem-lhe 20 moedas de ouro. Um dos soldados que estava ali, quando o sábio vinha embora, perguntou-lhe: Estou muito indignado e surpreendido com o que aconteceu, porque a interpretação do sonho foi exatamente a mesma. A mensagem foi exatamente a mesma. Como é que você recebeu 20 moedas de ouro e o outro recebeu 20 açoites? E este sábio disse: tudo depende da maneira como se diz, tudo depende da maneira como as coisas são ditas. E, portanto, a mensagem era exatamente a mesma, mas cada sábio falou de uma forma diferente e tiveram recompensas diferentes. Isto mostra-nos um pouquinho realmente acerca então do poder das palavras e da maneira como se diz as coisas. Realmente, tocas na questão das palavras. Os nossos relacionamentos humanos constroem sobre palavras. E as palavras indicam, de certa forma, a natureza dos nossos relacionamentos. Sabemos que palavras impulsivas, palavras iradas, palavras impulsivas realmente, e mentiras, de certa forma indicam um relacionamento em conflito ou até um relacionamento desfeito. Por outro lado, palavras corteses, palavras de encorajamento e palavras de verdade mostram um relacionamento em crescimento. A lição e Provérbios 17.1, podemos começar por aí. Provérbios 17.1 apresenta-nos claramente aqui um conselho por parte de Salomão que nos diz assim. Eu vou ler talvez numa versão diferente que diz: mais vale pão seco comido em paz do que um banquete em casa cheio de contendas. Que ensinamentos Salomão pretendia transmitir, Estel? Realmente o primeiro ponto importante que a lição nos apresenta é mesmo este, é que nós possamos reconhecer que ter relacionamentos harmoniosos uns com os outros, e neste caso aqui Salomão fala concretamente em casa, é muito mais importante do que riquezas ou posses ou poder ou outra coisa qualquer. E aqui Salomão está a colocar então em contraste o pão seco, ou seja, uma refeição pobre, simples, está a colocar em contraste isto com a fartura, com um grande banquete, como diz aqui no versículo, mas também ao mesmo tempo coloca em contraste a tranquilidade e a paz e também o conflito, não é? O conflito. Então o que ele diz é isso mesmo, que é melhor pouco, mas com paz e com tranquilidade, do que ter muito, mas com conflito e com contendas. E mais uma vez esta lição ajuda-nos a compreender uma das grandes estratégias de Satanás, eu penso que para este tempo, e tem sido ao longo dos tempos, mas principalmente agora vê-se muito isso. As pessoas trabalham muito, as pessoas buscam riquezas, buscam fama, buscam poder, buscam prestígio. Não que essas coisas sejam más em si,
mas em detrimento de outras coisas que são mais importantes. E verifica-se aqui uma inversão de prioridades. E esse é que é o problema, e a lição foca muito nisso. É quando há uma inversão de prioridades. Ou seja, quando as pessoas pensam que nessas coisas, na riqueza, na fama, no poder, podem encontrar a felicidade, mas ao mesmo tempo em casa pode muitas vezes haver conflitos, chatices, confusão, brigas, e portanto Salomão diz não vale a pena nós andarmos a correr atrás disso. Realmente o que vale a pena, mais vale ter uma refeição simples e pobre e vivemos numa casa com pouco, do que nós andamos à procura dessas coisas. Como eu disse, não que essas coisas sejam más em si, mas porque as pessoas têm a tendência de inverter a sua prioridade. Estamos a entrar na questão dos conflitos e realmente é doloroso quando aqueles a quem nós amamos, ou por quem temos enorme estima e amizade, cometem faltas. Mas a forma como nós lidamos com aqueles que transgridem pode criar ou pode evitar conflitos. Bem, de acordo com os capítulos 17 e 18 que estudamos, como é que nós devemos lidar com aqueles que erram? De acordo com aquilo que nós estudamos na Bíblia, com os conselhos que nos são dados em Provérbios, nós sabemos que a nossa tendência, a tendência do ser humano, e isso é muito difícil de combater, é quando alguém erra, quando alguém comete uma falha, a nossa tendência é contar ao outro: tu já viste o que é que aconteceu, já viste o que é que ele fez, já viste o que é que ela fez, e espalhar logo o erro, a falha que o nosso amigo, que o nosso irmão, que o nosso familiar teve. Isso é uma tendência do ser humano e, como eu disse, é muito difícil de contrariar isto. É uma tentação muito grande. E isto é o que a lição diz: andar na bisbilhotice. Não é? E é o conselho de Provérbios, o conselho bíblico, é que este tipo de atitude só vai criar contenda e conflito, nada mais. Não é? E isto é muito difícil de vencer, mas é isto que o insensato de Provérbios faz, mas não o sábio. O sábio faz algo diferente. De acordo com o conselho bíblico, Provérbios diz-nos que nós devemos encobrir o erro, não é? É o que diz o versículo. E esta é a forma com que nós devemos lidar com os outros quando os outros têm uma falha. A palavra que é utilizada aí diz encobrir o erro. Permite-me aqui acrescentar um aspecto importante. Uma citação de Ellen White, do Espírito de Profecia, do livro Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 195, em que ela diz-nos o seguinte: o espírito de bisbilhotice e maledicência é um dos instrumentos especiais de Satanás para semear discórdia e luta, para separar amigos e minar a fé de muitos na veracidade das nossas crenças. E ela acrescenta: os irmãos e as irmãs estão demasiado prontos para falar das faltas e erros que julgam existir nos outros, e especialmente nos que têm apresentado firmemente as mensagens de repreensão e advertência que o Senhor nos confiou. E depois diz: quantas famílias temperam as suas refeições diárias com dúvidas e críticas? E diz: dissecam, esta palavra é profunda, dissecar, dissecam o caráter dos seus amigos e servem-no como delicada sobremesa. Um precioso bocado de maledicência é passado ao redor da mesa para ser comentado, não só por adultos, mas também por crianças. Nisso Deus é desonrado. Realmente é perigoso o facto de nós comentarmos o que vai acontecendo na vida dos outros, a bisbilhotice, o mexerico, como dizem os nossos amigos brasileiros, não é? E por vezes passa ao lado das famílias que estão a passar uma mensagem para as crianças. É verdade. Às vezes, quantas vezes eu penso já ter lido isto em algum lugar. Às vezes nós chegamos da igreja, um sábado, estamos a almoçar em família e estamos ali a comentar o que o pastor disse que não devia ter dito, que o irmão disse que não devia ter dito, como aquela irmã estava que não devia ter estado, e os nossos filhos a ouvir e também a comentar e a criticar. Nós devemos ter muito cuidado com esse erro, com o exemplo também que lhe estamos a dar. E ela não é que realmente falava disto aqui. Mas agora eu gostava de, voltando àquele verso que nós falamos há bocadinho,
em Provérbios 17, 19, fala então em encobrir a transgressão. Esta palavra é um bocadinho estranha, não é? Encobrir a transgressão. Será que isto quer dizer que nós devemos esconder o pecado? Ignorá-lo? Não reconhecer o pecado? O que é que tu achas? Bem, para nós compreendermos o sentido, claro, da palavra encobrir, não é? Nós temos que perceber o seu significado. Não é? E em hebraico, encobrir significa especificamente perdoar. Se nós lermos o Salmo 85, verso 2, talvez nos ajude a perceber exatamente aquilo que Salomão pretendia transmitir. Ele diz: perdoaste a iniquidade do teu povo e cobriste todos os seus pecados. Nós somos aconselhados a perdoar o erro e aqueles que transgridem. Amor e não ao cobice devem ser a nossa atitude em relação ao erro de qualquer pessoa. Jesus disse em Mateus 7,2 o seguinte: porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E ele acrescentou mais tarde: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Portanto, nós devemos compreender que os nossos irmãos são criaturas tão falíveis como nós. E nós temos que perceber que somos aconselhados a olhar os erros e as faltas dos outros, mas com um espírito de tolerância, com um espírito de amor e compaixão e de perdão. Todos nós conhecemos um texto que nos diz que o amor é paciente, o amor tudo sofre. E nós devemos amar apesar dos erros e das falhas dos outros. Por vezes nós precisamos de chorar com aqueles que erram. Por vezes nós precisamos de ajudá-los a ultrapassar a situação e, sobretudo, orar com eles e por eles. E tentar manifestar a mesma graça que Cristo tem manifestado para connosco. E talvez a palavra aqui encobrir ganhe então um novo significado, porque ela revela-nos que nós precisamos de aprender a perdoar. Então a palavra encobrir aqui neste verso, ela não significa que não se deve reconhecer o pecado. Bem, quando nós falamos em encobrir, não significa que nós não vejamos o pecado. Provérbios 17:10, que vem logo a seguir a este texto, de 17:9, diz-nos que falamos realmente da repreensão. Não é? Mais profundamente dentro da repreensão no prudente do que sem açoites no tolo. Efetivamente, a repreensão é importante, mas estamos aqui a falar de repreensão em amor. O amor e a justiça devem andar juntos. A compaixão e não condenação. Cristo disse que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, citando João 15:12. E por vezes nós, como cristãos, temos muita pressa em fazer juízos. Temos muita pressa em condenar, em resolver as situações, e estamos muitas vezes pouco interessados na salvação e em salvar um irmão. Bem, há uma passagem bíblica que todos nós conhecemos muito bem, e talvez é um dos melhores exemplos que nós podemos apresentar para falar da questão do encobrir e do perdoar. Todos nós conhecemos a passagem de João 8, em que foi trazido aos pés de Jesus uma mulher apanhada em adultério. Bem, neste texto nós vemos que Jesus não minorizou o pecado. Ele vai ter uma atitude, e citando Jesus, ele disse: nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Jesus perdoou e animou esta senhora. Jesus animou-a a ter uma vida melhor, uma vida sem pecado. E o conselho que nós podemos retirar é que nós também precisamos de procurar não condenar, mas salvar. Jesus dirigiu palavras de conforto e palavras de esperança, sem retirar e sem deixar de referir o erro. E sabes, quando eu penso nesta história, eu penso que chegaram homens frios, com palavras arrogantes, e Jesus vai os tratar de uma maneira diferente. Jesus poderia ter apontado especificamente o erro daqueles homens, daqueles acusadores, porque Jesus tudo conhece. Mas Jesus não teve essa atitude, Jesus não fez isso. Jesus apenas repreendeu o erro com amor, e Jesus procura restaurar e recuperar a pessoa. E essa deve ser também a nossa atitude, de recuperar e de restaurar. E isto faz-me lembrar também outra passagem, que é para nós, de certa forma, um princípio muito importante de como nós devemos lidar com as pessoas que erram. Bem, Mateus 18,
e nós conhecemos de cor, mas por vezes temos tendência a não seguir exatamente os passos que Jesus nos deixou, que é, em primeiro lugar, nós devemos falar a sós com o faltoso. Se nós vimos que alguém errou, se alguém está em pecado, então devemos falar a sós com essa pessoa. Depois de falar com essa pessoa, se porventura ela não aceitar a nossa tentativa de repreensão, então nós devemos levar testemunhas. E só numa terceira situação, e em último caso, em último passo, por vezes temos a tendência de alterar esta sequência, então nós devemos informar a igreja. E aqui eu diria informar o pastor ou informar os anciãos. Aliás, se me permites, Ellen White, referindo-se a este conselho divino, ela diz o seguinte: nenhum incrédulo deve estar ciente deste assunto particular. Ou seja, deve haver confidencialidade. Por vezes nós espalhamos, e é grave o erro de espalhar àqueles que são incrédulos, àqueles que não acreditam em Deus, aquilo que está a acontecer no nosso meio. E dizem, não tornem conhecidos os inimigos da nossa fé. Eles não têm o direito de saber de certos assuntos da igreja e muito menos devem expor as fraquezas e os erros dos seguidores de Cristo. Realmente nós devemos ser pacificadores e não promotores de contendas. Porque assim sendo, dando asas a mexerico e contando àqueles que nem são da fé, nós estamos a ser agentes de Satanás. Mas, dando continuidade à lição, eu gostaria de apresentar um próximo tópico, que é a influência das nossas palavras. Não é? Já foi apresentado noutros momentos a questão das nossas palavras, e as nossas palavras podem contribuir muito para a prevenção e gestão de conflitos. Não é? Todos nós sabemos e nos lembramos de ocasiões em que de alguma forma fomos magoados por palavras que alguém nos proferiu, e isso faz-nos refletir, de certa forma, no poder e na influência das palavras. Mas eu gostaria de colocar a questão que é, Salomão fala repetidamente sobre o poder da boca, dos lábios, das palavras. Que conselhos nós retiramos destes capítulos que temos estado a estudar? Salomão realmente fala muito sobre este assunto no capítulo 18, mas também noutros versículos ao longo do livro de Provérbios. Ele foca muito este assunto do poder das palavras, e aquilo que eu tenho aprendido ao longo do estudo deste livro é que é um assunto mais sério do que o que nós podemos julgar. Nós temos muita tendência em falar rapidamente, sem pensar naquilo que estamos a dizer. Somos muito prontos a falar, muito tardios em ouvir, e Salomão dá muitos conselhos acerca deste assunto. E realmente, como nós já temos visto também noutras semanas, e esta também, as palavras têm um poder muito grande. Têm um poder ou de destruir, ou de derrubar, ou têm um poder de construir e de edificar, dependendo da forma como se diz as coisas, dependendo das palavras que se usa. E realmente nesta questão que estamos a estudar, em especial esta semana, dos conflitos, palavras ditas com ira, palavras ditas com raiva, palavras que podem ser ofensivas, este tipo de palavras, elas têm um poder muito grande para criar o conflito ou contenda entre pessoas, não é? E realmente este capítulo, Provérbios 18, ele alerta-nos para o perigo de nós nos precipitarmos nas palavras. E é muito comum nós, nas nossas conversas, umas pessoas mais do que outras, mas as pessoas dizerem muito, pronto, já falei, está dito, não é? E depois arrependem-se o resto da vida daquilo que disseram, porque as pessoas normalmente têm esta tendência, como eu digo, há pessoas mais impulsivas que outras, mas é uma tendência muito também do ser humano, é falar antes de ouvir ou sem pensar naquilo que se está a dizer. E a lição tem uma frase que eu gostava de ler, que diz assim: quantas vezes poderíamos ter poupado a nós mesmos e a outros aborrecimentos e conflitos desnecessários se tão somente tivéssemos aprendido a pensar cuidadosamente naquilo que acabamos de ouvir antes de darmos uma resposta. E há, na verdade, ocasiões em que o silêncio é a melhor resposta, não é? Em Tiago 1,26 diz o seguinte: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração
e a religião desse é vã. Eu tenho aqui uma citação também de Ellen White, mais uma vez do livro Testemunhos para a Igreja, mas agora do volume 2. Na página 4 ela diz assim, referindo-se ao poder das palavras e concretamente ao texto que acabaste de ler, Tiago 1,26. Ela diz assim: muitos serão pesados na balança e achados em falta nesta questão de tanta importância. E ela acrescenta: não fale mal de nenhuma pessoa. Não ouça mal de ninguém. Se não houver quem ouça, não haverá quem fale. Se alguém fala mal na sua presença, restrinja-o. Recuse a ouvir. Até porque, como bem sabemos, numa história há sempre dois lados. Não é? E é importante nós termos a capacidade de podermos escutar e que Deus nos refreie, de certa forma, às vezes o impulso, a precipitação que tantos danos tem causado. Realmente, como tu dizias, e é o título do estudo, de um tópico desta semana, é que há sempre dois lados da história, não é? E referia lá o versículo de Provérbios 18:2 que diz o seguinte: o que interessa ao insensato não é compreender, ou seja, o insensato não está preocupado em compreender o outro, mas sim fazer alarde dos seus pensamentos, ou seja, o insensato o que quer é falar e quer fazer com que os outros o ouçam e lhe deem atenção, e ele não está tão preocupado em compreender o outro. E realmente os insensatos de Provérbios, eles estão sempre dispostos a falar antes e a tentar convencer os outros da sua versão da história, não é? Eles estão sempre propensos a repetir os mesmos erros. E que erros são estes? Eu anotei aqui quatro desses erros que os insensatos de Provérbios têm. A opinião deles é sempre a correta, ou seja, eles acham sempre que estão certos e os outros errados. Depois, irritam-se com a opinião dos outros. Ficam irritados quando os outros têm uma opinião diferente da sua. Perdem a capacidade de diálogo diante do contraditório. Quando alguém os contradiz, quando alguém tem uma opinião diferente, eles não conseguem sequer dialogar, não é? E por fim, não suportam a crítica construtiva, ou seja, são pessoas que também não têm a capacidade de receber críticas, ainda que sejam críticas construtivas, porque estas também são as que são necessárias, não críticas destrutivas. Mas nem a crítica construtiva é aceita pelo insensato que nos é explicado aqui em Provérbios. E depois há um outro verso nesta parte da lição que diz: o primeiro que apresenta o seu caso parece justo, até que vem o outro e o examina. Ou seja, aqui vemos mais uma vez o princípio importante de escutar a opinião dos outros, não é? De ouvir os outros antes de formular as nossas próprias opiniões ou antes de termos juízos feitos sobre o assunto que se esteja a falar. E, portanto, é muito importante realmente nós ouvirmos os outros, escutarmos a opinião dos outros e percebemos que nem sempre nós estamos certos nas nossas opiniões e naquilo que nós pensamos. Por fim, nós também agora estamos quase a terminar. O último tópico que apresentava aqui neste estudo era sobre o tema da integridade. Não mentir, falar sempre a verdade. Era sobre isso que a lição falava no final, não era? Talvez possamos citar um versículo de Provérbios 19, o versículo 9. Provérbios 19:9 diz: a falsa testemunha não ficará impune. O que profere mentiras perecerá. Bem, todos nós sabemos e acreditamos que mentir é pecado. Mas aqui a palavra mentira e o significado da palavra mentir é muito mais lato. E Provérbios faz-nos ter consciência e alerta-nos de que nós podemos cair no erro de mentir quando aceitamos subornos, quando nós somos desleais e desonestos e quando nós damos falso testemunho. Porque na realidade nós somos testemunhas de Cristo. E o conselho, e realmente fez-me refletir, diz assim: é preferível permanecer pobre ou mesmo perder promoções, perder um bom emprego, perder uma realização, se por isso tivermos que mentir e sacrificar a nossa integridade. E o último livro da Bíblia, o livro inspirado a João, Apocalipse 21:7, diz-nos
que na cidade santa não entrará quem pratica abominação e mentira. E como testemunhas de Cristo, como dizia há momentos, nós somos convidados a dizer sempre e apenas a verdade. Realmente a veracidade e a integridade são mais valiosos do que a prata ou o ouro. Hoje em dia, numa sociedade em que se procura realmente viver com estatuto, com posição, a Bíblia contradiz-nos dizendo que a integridade, a veracidade, realmente o caráter de uma pessoa é muito mais valioso. Bem, o tempo está a chegar ao fim e podemos fazer uma breve conclusão, resumindo realmente a lição que nós estudamos. Realmente, ao lidarmos com conflitos, o livro de Provérbios, concretamente estes capítulos 17, 18 e 19, ele aconselha-nos a, primeira coisa, quando nós lidamos com pessoas que são falhas e que cometeram erros, como nós devemos ter a capacidade divina para perdoar e não espalhar e não propagar. Segundo aspecto, nós devemos repreender, mas repreender com amor. Terceiro aspecto, nós devemos ter cuidado com o que falamos. E o que dizemos pode salvar ou pode destruir uma vida. Quarto aspecto, nós devemos ser imparciais, não tomar partido. Quinto aspecto, e por fim, nós devemos não mentir. Nós devemos ser íntegros e ter a responsabilidade de ser testemunhas, isto é, dizer a verdade. Este seria talvez o resumo da lição que estudamos esta semana. De facto, o livro de Provérbios e a Bíblia, no seu todo, não é? Mas especificamente como estamos a estudar Provérbios, está cheio de conselhos, de princípios bíblicos que, se forem seguidos por nós, nos ajudam realmente a termos uma vida mais feliz, uma vida com mais paz, mais tranquilidade, e que Deus realmente nos ajuda, todos nós, a alcançarmos essa sabedoria de que este livro tanto fala. Nós, alcançando essa sabedoria, nós realmente podemos viver uma vida mais feliz, tal como Deus deseja para cada um de nós. Continuo a estudar as lições, que realmente nós possamos seguir estes conselhos sábios que a Palavra de Deus nos revela e continuemos a estudar estas lições que temos vindo a estudar. E ficamos por aqui e encontramos num próximo estudo da Bíblia.
O assunto da lição, eu sei que dá para nós ficarmos aqui um dia todo. Realmente são assuntos que são muito pertinentes para o nosso dia a dia, mas nós temos que terminar. Eu peço e agradeço aos dinamizadores para irem concluindo. 1 minuto para a conclusão. Alguém tocado pela perda quis falar. Fora-se o amigo que ia a sepultar. Era preciso honrar-lhe a memória, contando ali sem demora a breve história, e começou pelas datas da pedra tumular, separadas por traço pouco de notar, marcando o começo e fim daquela vida, que fora digna, sim, mas não cumprida. Explicou que o traço despercebido era o tempo que o amigo tinha vivido, e agora só quem bem o conhecera sabia com justiça quanto valera. É que não conta termos muito ou termos pouco, mas isso sim, ser sábio e não ser louco. O que conta é o que digo e o que faço, pois assim vivera ele todo o seu traço. Por isso, bem a sério há que pensar e ver que coisas gostaríamos de mudar, porque poderá faltar tempo e mesmo espaço, se já tivermos chegado ao fim do traço. Se pudéssemos acalmar o vendaval e distinguir o falso bem do bem real, tentando entender com cortesia como pensa, sente e sofre a freguesia, tratando a todos com igual respeito, de rosto afável, franco e satisfeito, tendo sempre presente que o bom do traço pode não estar do fim a mais que um passo, não perdendo de vista em nós o Criador, o Deus da paz, do perdão e do amor, que por todos vela sem nenhum cansaço, em cuja mão está também o nosso traço. Pois que ao ser a tal folha por fim lida, após a revista aos atos desta vida, será bom ouvir, sem embaraço, que fizemos uso certo do nosso traço. O nosso agradecimento à Raquel pela participação especial. E agora, para finalizar a Escola Sabatina desta manhã, vamos entoar as estrofes do hino número 403, Mais de Cristo.
reverência, eu peço que feche os olhos e falemos com Deus. Nosso Pai, adorado Tu és, Senhor, em todo o céu, em toda a terra. Grandioso Deus, como Teu povo nesta manhã, e ainda pensando, Senhor, naquilo tudo que recapitulamos na lição, nós pedimos, nós clamamos, nós suplicamos que ajude-nos a pôr em prática, que ajude-nos a viver, Senhor, de fato e de verdade, tudo aquilo que está escrito, que eu sei que é para o nosso bem. Então ajuda-nos a compreender essas coisas. Não nos deixe, Senhor, sair da Tua casa nesta manhã da mesma forma que entramos, Pai. Ajude-nos, Senhor, a ouvir a voz do Teu Santo Espírito e sair resolutos, ó Pai, cheios de decisões para mudar, para Te buscar, para viver em comunidade de uma forma melhor, Pai. Perdoe onde nós temos falhado. Tenha misericórdia de nós, Pai. Ajude-nos a ser vitoriosos, tendo cada dia mais de Cristo em nosso coração. E é em nome dele que eu lhe peço e agradeço. Amém.